2013. Faremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento do senhor José Maria Lopes, Jovino Claro da Silva, Marcos Gonçalves e Rosalina Ferreira Esteves. Por favor, dona Gerolinda, queira prosseguir com a chamada, por gentileza. Dona Gerolinda, por favor, enviar um ofício de condolências às famílias enlutadas, por favor. Senhor Demilson Kleiner. Presente. Leandro Eduardo Santana. Presente. Adriano Aparecido Bezerra. Presente. Edivaldo Argentino Mistro. Presente. João Carlos Barbosa Sodelo. Presente. José Ângelo de Matos. Presente. Luiz Fernando Carvalho. Presente. Rodrigo Pendolini Ballerini. Presente. E Valdeci Parita. Presente. Tem a ata aqui, a ata da 19ª sessão ordinária, em 11 de dezembro de 2012. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano. Senhor Presidente, pela ordem, gostaria de pedir dispensa da leitura da ata, uma vez que a pauta nossa é muito extensa e temos matérias em tramitação muito mais de urgência e relevante, uma vez que a ata fica à disposição dos vereadores, pode ser lida e assinada posteriormente. Coloco em votação o pedido de dispensa de leitura da ata do vereador Leandro. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Aprovado a dispensa. Vereador João. Dispensado. Vereador Demilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. E vereador Leandro. Dispensado. Dispensada, portanto, por unanimidade, coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 11 de dezembro de 2012. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Demilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, por unanimidade. Por favor, dona Gerolinda, pode dar sequência. Leitura da ata da 7ª sessão extraordinária, em 27 de dezembro de 2012. Senhor Presidente, pela ordem, por favor. Eu gostaria de pedir dispensa também da leitura dessa ata, faço também já ter feito a leitura e assim encontrar à disposição dos nobres colegas que queiram fazer a leitura posteriormente. Excelentíssimo vereador João pede dispensa, coloco em votação por esse pedido. Vereador Leandro. Sim, dispensado. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Dispensado, né? Vereador Demilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. Aprovada, portanto, por unanimidade a ata da 7ª sessão extraordinária. Aprovada, portanto, a dispensa da 7ª sessão extraordinária da ata da 7ª sessão extraordinária de 27 de dezembro de 2012. Colocaremos, portanto, em votação a referida ata. Vereador Leandro.
Uma vez a ata dispensada de leitura, eu aprovo a referida ata. Vereador Edivaldo. Também aprovo. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João. Aprovado. Vereador Nilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Agora sim, portanto, aprovada a ata da 7ª sessão extraordinária de 27 de dezembro de 2012. Por favor, dona Geraldo. Ata da sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Senhor presidente, Por favor. peço dispensa da leitura dessa ata da posse, por estar à disposição da casa também para a leitura, sendo como já dito pelo vereador Leandro, a pauta é extensa, então peço dispensa para a leitura desta ata. A pedido, portanto, do vereador Adriano Bezerra, coloco em votação a dispensa da referida ata. Dispensado. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Dispensado. Vereador João. Dispensado. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Só. Luiz Fernando. Dispensado. Dispensado, portanto, por unanimidade dos pares, coloco em votação a ata de instalação da 16ª legislatura, que compreende os anos de 2013 a 2016. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João Sodelli. Aprovado. Vereador Denilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovado, portanto, a ata de instalação da 16ª legislatura por unanimidade. Por favor, dona Geraldo. Ata da primeira sessão extraordinária em 8 de janeiro de 2013. Aos 8 dias do Senhor mês de presidente. janeiro do ano de 2013, Por favor, vereador. Eu gostaria também de pedir dispensa dessa ata, face já ter feito a leitura e também ela ficar à disposição dos nobres colegas. Perfeito. Submeto, portanto, o pedido do vereador João Sodelli à apreciação dos pares. Vereador Leandro. Dispensado. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Dispensado. Vereador João. Dispensado. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. Dispensada, portanto, a leitura por unanimidade, coloco em votação a ata da primeira sessão extraordinária do ano de 8 de janeiro de 2013. Senhor Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João Sodelli. Aprovado. Vereador Denilson. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Valdeci. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Aprovada, portanto, por unanimidade também dos votos, a ata da primeira sessão extraordinária de 8 de janeiro de 2013. Por favor, dona Georgina. ata da segunda sessão extraordinária em 18 de janeiro de Senhor presidente, 2013. pela ordem. Da mesma forma e da mesma prerrogativa, peço dispensa de leitura devido à relevância da pauta. Ok. Apreciando, então, o pedido do vereador Leandro, a apreciação dos senhores, o vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Dispensado. Vereador João. Dispensado. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. Vereador Leandro. Dispensado. Dispensado, portanto, por unanimidade, a pedido do vereador Leandro Santarto, coloco em votação a ata da segunda sessão extraordinária de 18 de janeiro de 2013. Senhor Leandro. Aprovado. Senhor Edivaldo. Aprovado. Senhor José Ângelo. Aprovado. Senhor João Sodelli. Aprovado. Senhor Denilson. Aprovado. Senhor Adriano. Aprovado. Senhor Valdeci. Aprovado. Senhor Luiz Fernando. Aprovado.
Aprovado, portanto, também por unanimidade a ata da segunda sessão extraordinária de 18 de janeiro de 2013. Por favor, dona Germana. Ata da terceira sessão extraordinária em 25 de janeiro de 2013. Senhor presidente, usando da mesma prerrogativa, eu gostaria de pedir dispensa da leitura dessa ata, faço já ter feito a leitura também. Né? Submeto, portanto, ao plenário novamente a dispensa da terceira a ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2013. Vereador Leandro. Dispensado. Vereador Edivaldo. Dispensado. Vereador José Ângelo. Dispensado. Vereador João. Dispensado. Vereador Denilson. Dispensado. Vereador Adriano. Dispensado. Vereador Valdeci. Dispensado. Vereador Luiz Fernando. Dispensado. Dispensado, portanto, por unanimidade, coloco em votação a ata da terceira sessão extraordinária deste ano de 2013. Vereador Leandro. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador José Ângelo. Aprovado. Vereador João Sodré. Aprovado. Vereador Denilson Kleiner. Aprovado. Vereador Adriano Bezerra. Aprovado. Vereador Valdeci Paíta. Aprovado. Vereador Luiz Fernando Carvalho. Aprovado. Aprovada, portanto, por unanimidade dos votos, a ata da terceira sessão extraordinária ocorrida em 25 de janeiro de 2013. Por favor, dona Gê. Ofício número 2 de 2013, Analândia, 21 de janeiro de 2013. Senhor Presidente, em atendimento à lei orgânica do município, encaminhamos a Vossa Excelência o incluso balancete da receita e despesa, bem como o demonstrativo financeiro de tesouraria referente ao mês de dezembro de 2012, para devida apreciação e aprovação por parte do Legislativo. Da oportunidade, apresento ao Senhor Presidente e aos senhores vereadores protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogério Luiz Barbosa Urso, prefeito municipal. Ofereço aos senhores vista do balancete de receita e despesa, bem como demonstrativo financeiro de tesouraria referente ao mês de dezembro de 2012. Senhor Leandro? Sim, aceito vistas. Senhor Edivaldo? Sim, aceito. Senhor José Ângelo? Também, aceito vistas. Senhor João? Sim. Senhor Denilson? Sim. Senhor Adriano? Sim. Senhor Valdeci? Sim. Senhor Luiz Fernando? Sim. O documento encontra-se, portanto, aqui na Secretaria da Câmara para vista de Vossas Excelências. Podemos prosseguir, dona? Projeto de Lei número 3, de 7 de fevereiro de 2013. Altera a redação do inciso 3 do artigo 2º da Lei 1133/1994, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Rogério Luiz Barbosa Urso, prefeito municipal da Estância Climática de Analândia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Artigo 1º. O inciso 3º do artigo 2º da Lei 1133, de 23 de junho de 1994, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho, ora instituído, compete: 3. Aprovar anualmente o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e acompanhar sua execução. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia, 7 de fevereiro de 2013. Rogério Luiz Barbosa Urso, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei de número 3, de 7 de fevereiro de 2013. Analândia, 7 de fevereiro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, visa o presente projeto de lei a obter a autorização legislativa para alterar a Lei Municipal 1133 de 94, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências, no tocante à competência de referido Conselho, em especial o inciso 3º do artigo 2º. Ocorre que, em citado dispositivo legal, consta ser de competência do Conselho a elaboração anual do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural,
quando na verdade ao Conselho cabe apenas sua aprovação, pois sua elaboração compete ao prefeito municipal. Referida alteração é necessária, em caráter de urgência, devido para viabilizar a continuidade do convênio de municipalização com Secretaria Estadual, Agricultura e Abastecimento, celebrado todo início de ano, atualmente chamado como SEA, Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento. Esclareço que referido convênio, além da municipalização que oferece serviços junto à Casa da Agricultura, com técnicos tanto do município bem como do Estado, para promover o desenvolvimento rural sustentável, também prevê um recurso anual de R$20 mil a ser repassado ao município para obras e a recuperação de estradas rurais. Pelos motivos acima expostos, é que solicitamos mais uma vez a compreensão e colaboração de Vossas Excelências com a aprovação do presente projeto por esta Casa de Leis e da oportunidade apresento o vosso de estima, consideração e apreço. Subscrevo-me cordialmente Rogério Luiz Urso, prefeito municipal. Projeto de Lei número 1/2013 dispõe sobre a denominação de rotatória e Mirante Cristo na Vila de Acesso Antônio Vivaldini. Artigo 1º. Fica denominado de Osvaldo de Oliveira Xodó a rotatória e Mirante Cristo da Via de Acesso Antônio Vivaldini. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrário, Analândia, 2 de janeiro de 2013. Os autores são João Carlos Barbosa Sodelli, vereador do DEM, Benilson Kleiner, vereador do DEM, Valdecir Paiuta, vereador do PP. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, o presente projeto de lei tem por escorpo denominado de Osvaldo de Oliveira Xodó a rotatória Emirante Cristo da Via de Acesso Antônio Vivaldini. Considerando que estes já foram inaugurados no dia 31/12/2012, não obstante, não existe lei que os atribua nome e no ato da inauguração o nome de Osvaldo de Oliveira foi sugerido pelos presentes, inclusive pelos vereadores que esta subscreve. Osvaldo de Oliveira, ou Xodó, como é carinhosamente chamado pelos familiares e amigos, nasceu em 2/8/1946. Foi vereador desta casa na legislatura de 1983 a 1988, tendo já recebido deste legislativo o merecido título de cidadão analandense. Reside na cidade de Analândia desde 1973, ano em que mudou-se para esta cidade e abriu uma das primeiras lojas de vendas de materiais de construção. Obrigada. No entanto, com o crescimento e progresso da pacada Analândia, casou-se com Iracema Aparecida de Oliveira. Deste matrimônio veio então sua prole, Cláudia de Oliveira Bassete, nascida em 29/11/68, André de Oliveira, nascida em 12/7/70, e Eliana de Oliveira Perim, nascida em 21/3/72, tendo ainda os 5 netos, Fernanda, Guilherme, Camila, Manara e Carolina. Sem dúvida alguma, Osvaldo de Oliveira foi importante empresário de nossa cidade, tendo em muito colaborado com o nosso progresso e nossa história. Não obstante, sua simpatia e generosidade o fizeram ser sempre adorado por seus familiares, funcionários e amigos. E é por estes motivos que pedimos a colaboração dos nobres colegas para submeter o presente à análise do plenário, para propor, na forma da lei, essa singela e merecida homenagem ao pai de família, empresário, político, amigo e cidadão analandense, Osvaldo de Oliveira, ou simplesmente Xodó, 2 de janeiro de 2013. Os autores João Carlos Sodelli, Benilson Kleiner e Valdecir Paiuta. Projeto de lei de número 2, ele dispõe sobre transição de poder executivo municipal para a futura administração e da outras providências.
Artigo 1º. Após 15 dias das eleições municipais, o prefeito nomeará por decreto uma comissão de acompanhamento da transição da administração municipal, compostas por 6 membros, sendo 2 membros indicados pelo prefeito eleito, 2 membros indicados pelo atual prefeito, 2 membros do Poder Legislativo, sendo um vereador indicado pela Comissão de Justiça e outro vereador indicado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Até 30 dias após as eleições municipais, o prefeito mandará publicar no Diário Oficial do município e ou jornal de grande circulação local o relatório da situação da administração municipal, que conterá, dentre outras informações atualizadas, as seguintes: 1. Dívidas do município por credor com datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas de longo prazo e encargos de correntes de operação de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza. 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante ao Tribunal de Contas do Estado. 3. Prestação de contas de convênios celebrados com a União, Estados e seus órgãos, bem como recebimento de recursos, subvenções ou auxílios. 4. Situação dos contratos celebrados com empresas ou concessionárias prestadoras de serviços públicos. 4. Situação dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado ou realizar, total pago e saldo a pagar com os prazos respectivos. 6. Transferências recebidas e a receber da União e do Estado e por força de mandamento constitucional ou de convênios. 7. Quantidade de funcionários e correspondente lista de nomes, cargos, inclusive dos ocupantes de cargos efetivos em estágio probatório, em comissão, contratados e inativos. 8. Situação real do estado de funcionamento das máquinas e veículos do município, bem como relação discriminada dos bens do patrimônio municipal por secretaria. 9. Relação de empresas beneficiadas com doações de áreas de terras, anistias fiscais, custando impostos anistiados, prazos de início e prazo de término, a área doada e a situação atual das doações. 10. Dados referentes ao plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, inclusive seus anexos e demonstrativos. Artigo 3º. Os vereadores das comissões de Justiça, Finanças e Orçamento serão indicados pelos seus presidentes respectivamente, que terão a faculdade de acompanhar os trabalhos da comissão de transição, apresentando à Câmara Municipal o relatório circunstanciado a respeito dos informes coletados. Artigo 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Câmara Municipal, 1º de fevereiro de 2013. Os autores são Leandro Eduardo Santarco, vereador do PV, e Edivaldo Argentino Misto, vereador do PDT. A transição governamental dos municípios deve, na sua essência, respeitar os princípios do Estado democrático de direito. O prefeito, em termo de mandato, deve informar o candidato eleito sobre os projetos e programas que estão em andamento. O objetivo é facilitar o processo de transição governamental e propiciar ganho qualitativo para a população, que não sofrerá, desta forma, com soluções de continuidade nos serviços e nas ações essenciais das prefeituras. O referido projeto de lei é baseado por aquele realizado pelo governo federal, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória que se converteu na Lei 10.609/2002 e o Decreto número 4.298/2002, para cuidar especificamente desse tema pontual. Porém, é relevante. A atitude tornou-se referência no processo democrático em todo o Brasil, e em especial no estado de São Paulo e cidades e regiões. Diante deste quadro, e por orientação da Controladoria Geral da União, o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal, CEPAM, que propomos o presente projeto, que é um conjunto de medidas práticas, com enfoque econômico-financeiro, que foram adotados por diversas administrações municipais e se mostram eficazes na continuidade eficiente do futuro governo, pois buscam dados e resultados para o novo gestor iniciar de forma segura e sustentável junto à administração municipal. Projeto de Lei número 1. Ele dispõe sobre obrigatoriedade e da menção do valor total do custo da comunicação oficial do município da Estância Climática de Analândia e de outras providências. Artigo 1º. Toda comunicação oficial do poder público do município da Estância Climática de Analândia deverá conter, obrigatoriamente, a menção do valor total do seu custo ao erário, bem como o número da presente lei. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, entende-se por comunicação oficial toda divulgação de propagandas oficiais, comunicados de utilidade pública, atos oficiais e campanhas institucionais do Poder Executivo ou do Legislativo, inclusive na administração indireta. Artigo 2º. A menção a que se refere o artigo anterior deverá respeitar as seguintes normas. 1. Ser publicada com corpo e fonte que possibilite a perfeita compreensão do público. 2. Em caso de mensagem oral, deverá ser clara e objetiva, de modo a possibilitar a perfeita compreensão do público. Artigo 3º. A menção prevista no artigo 1º da presente lei deverá constar em toda a comunicação oficial, seja ela publicada em qualquer mídia ou veículo de imprensa. Parágrafo 1º. Em caso de comunicação impressa, exceto em jornais e revistas, além da menção do valor total do seu custo ou ao erário, fica ainda o poder público obrigado a mencionar a tiragem. Parágrafo 2º. Em caso de veiculação em rádio, a menção deverá ocorrer sempre no final da comunicação e, no caso de veiculação de forma televisionada, deverá constar na parte inferior da imagem, de forma legível e durante toda a duração da mesma. Artigo 4º. O disposto nesta lei aplica-se igualmente à divulgação das matérias realizada por agências de publicidades contratadas pelo poder público. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrato. Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, 11 de janeiro de 2013. Os autores do projeto de lei de número 13 são João Carlos Barbosa Sodelli, Luiz Fernando Carvalho, Demilson Kleile, Valdeci Paim. Vamos aos requerimentos. Requerimento de número 1. Lembrando que os requerimentos nós só vamos fazer, senhor presidente, podemos fazer a disposição. Senhores vereadores, excepcionalmente por uma questão de tempo e a pauta extremamente extensa, eu sugiro, se os senhores assim também acatarem, que a dona Gerolinda restringe a leitura apenas do que interessa no requerimento, ou seja, aqui, o dispositivo pelo qual ele é solicitado, né, para que seja das indicações também e dos requerimentos, que é o que realmente importa, né? Todo aquele cabeçalho que são iguais para todos e eventualmente as justificativas, acho que podem ser suprimidos. Os senhores estão de acordo? De acordo. De acordo? De acordo. Todos de acordo? De acordo. Sim. Vereador Luiz, pode ser? Acho que podemos seguir dessa maneira. De acordo, geralmente. Desde que se torne uma regra. Não, excepcionalmente para essa, porque a gente tem mais de aproximadamente 40 matérias aqui. Não sai 11 horas. Requerimento de número 1. Ele dispõe sobre parceria entre a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Educação para execução do projeto Câmara Jovem.
Bom, essa disposição aqui, a justificativa ela é extensa, mas é isso, é uma parceria com a Câmara e a Secretaria de Educação. O requerimento de número 2. Com licença, pela ordem, senhor presidente. Só poderia estar mencionando o autor dos requerimentos. Desculpa. Deixa eu só fazer uma observação. Eventualmente, aqueles exatamente na discussão, ou mesmo na leitura agora, aqueles cujos os autores acharem que a justificativa é de extrema relevância, podem também pedir para que seja lido, a gente pode fazer daqueles que foi, porque tem muitos requerimentos que a justificativa é a mesma, pedido do documento não tem, o vereador não precisa justificar requerimento nem indicação para ninguém, é um direito que vos cabe. Portanto, aqueles que eventualmente acharem que a justificativa precisa ser lida, é só pedir a palavra que a gente faz aquele especial. Bom, o autor do requerimento número 1, os autores são os vereadores Leandro Eduardo Santarpio, vereador do PV, Edivaldo Argentino Misto, vereador do PDT. São autores do requerimento de número 1, 2013, que pede a parceria da Câmara com a Secretaria de Educação para a instituição e execução da Câmara Jovem. Requerimento de número 2. Ele dispõe sobre informações dos destinos dos entulhos, galhos e outros resíduos coletados pelas empresas de caçambas. Então, ele requer quais são as empresas de caçambas cadastradas para fazer tal coleta. E também requer que, de acordo com a Lei 1.669 de 2009, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que a empresa operadora de caçambas é responsável pelo atendimento às normas e legislação ambiental, inclusive pelo local de descargas. Então, quais são estes locais? Os autores desse requerimento número 2 são Leandro Eduardo Santarpio, vereador do PV, e Edivaldo Argentino Misto, vereador do PDT. Requerimento de número 3. Dispõe sobre a execução da Lei 1.704 de 2010, que instituiu no município o Dia do Rio Corumbataí e estabelece normas e diretrizes para a recuperação, preservação dos recursos hídricos e áreas de preservação ambiental permanente da bacia hidrográfica do Rio Corumbataí. Os autores desse requerimento de número 3, Leandro Eduardo Santarpio e Edivaldo Argentino Misto. Requerimento de número 4. Ele dispõe sobre fotocópia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2013. Eles requeremos fotocópia da folha de pagamento detalhada do mês de janeiro de 2013. Os autores são João Carlos Barbosa Sodelli, Demilson Kleiner, Luiz Fernando Carvalho e Valdecir Paiuta. Requerimento de número 5. Ele dispõe sobre relação de cargos e salários existentes no município de Analândia. Eles requeremos relação completa de cargos e salários existentes nesse município, indicar quais são de provimento efetivo, quais são de provimento em comissão, quais estão providos e quais não estão providos. Os autores do requerimento 5 são João Carlos Barbosa Sodelli, vereador do DEM, Luiz Fernando Carvalho, vereador do DEM, Demilson Kleiner, do DEM e Valdecir Paiuta, do PP. Requerimento de número 6. Ele dispõe sobre cópias de leis, cópias de decretos e portarias municipais, no período de 2 de janeiro de 2013 até o dia 14 de 2 de 2013. Eles requerem cópia de leis, de decreto e portarias municipais no período de 2 de 2013 até o dia 14 de 2 de 2013. Os autores são João Carlos Barbosa Sodelli, Luiz Fernando Carvalho, Demilson Kleiner e Valdecir Paiuta. Requerimento de número 7. Eles
requerem cópia de extratos de aditamentos de contrato número 41/2009 até o de número 47/2009. Os autores são João Carlos Barbosa Sodelli, vereador do DEM, Luiz Fernando Carvalho, vereador do DEM, Demilson Kleiner, vereador do DEM, Valdecir Paiuta, vereador do PP. Requerimento de número 8. Dispõe sobre cópias de processos licitatórios e empenhos e pagamentos realizados com o Carnaval de 2013 em Analândia. Os autores são João Sodelli, Luiz Fernando, Demilson Kleiner e Valdecir Paiuta. Requerimento de número 9. Dispõe sobre nova redação do artigo 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia. Então, o parágrafo 1º, que muda, né? Parágrafo 1º passa. A tribuna livre será utilizada por cidadãos que estejam em pleno gozo dos direitos políticos e que tenham algum vínculo com o município. A inscrição deverá ocorrer em livro próprio, sendo permitido o número de 3 inscritos, desde que realizada até 2 horas antes do início da sessão, com tempo improrrogável de 10 minutos para cada um. O inscrito que não comparecer para fazer o uso da tribuna livre perderá o direito de se inscrever para as próximas 6 sessões ordinárias subsequente. E o parágrafo 3º. O uso da tribuna livre dá-se após o intervalo na segunda parte da sessão, sendo esta gravada em áudio que ficará arquivada na secretaria desta casa. Os autores deste requerimento de número 9 são José Ângelo de Matos, vereador do PT, Leandro Eduardo Santarpio, vereador do PV, Adriana Aparecido Bezerra, vereador do PMDB. Requerimento de número 10. Ele dispõe sobre nova redação do artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia. Artigo 1. Independe de convocação. A primeira sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, sendo permitido o recesso no mês de janeiro das sessões legislativas subsequentes. Esse requerimento de número 10, os autores são José Ângelo de Matos, do PT, Leandro Eduardo Santarpio, do PV, e Adriana Aparecido Bezerra, do PMDB. E requerimento de número 11, ele dispõe sobre cópia de despesas com a contratação de banheiros químicos, notas fiscais, empenhos e comprovantes de pagamentos realizados com o Carnaval de 2013 em Analândia. Cópia de despesas com a contratação da equipe de segurança para os festejos carnavalescos de Analândia de 2013, notas fiscais, empenhos e comprovantes de pagamentos, e cópia do balancete de receita e despesa referente aos festejos carnavalescos de nossa cidade. Os autores do requerimento número 11 são João Carlos Barbosa Sodelli, Luiz Fernando Carvalho e Demilson Kleiner e Valdecir Paiuta. Iremos agora às indicações. Bom, as indicações, a primeira, né, ela dispõe sobre a implantação de redutor de velocidade, que é uma lombada, né, nos bairros Nova Esperança e Jardim Progresso. Os autores são Leandro Eduardo Santarpio e Edivaldo Gentili Misto. Indicação 2 de 2013. Ela dispõe sobre a implantação também de redutor de velocidade no bairro Ângelo Peri, no CDH1. Os autores Edivaldo Gentili Misto e Leandro Eduardo Santarpio. Indicação 3. Ela dispõe sobre o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo para aumento salarial dos servidores públicos e fixação de data base anual. Os autores desta indicação de número 3 são
João Carlos Barbosa Sodelli, vereador do DEM, Luiz Fernando Carvalho, vereador do DEM, Demilson Kleiner, do DEM, Valdeci Paiuta, do PP. Indicação de número 4, de 14 de fevereiro de 2013. Ela dispõe sobre indicação ao chefe do Executivo a exigência junto à CPFL de explicações sobre frequentes apagões que ocorrem no município. O autor desta indicação é o senhor José Ângelo de Matos, vereador do PP. Indicação de número 5. Ela dispõe sobre reforma da canchas de bote do Centro de Lazer do Trabalhador. Os autores são Luiz Fernando, Valdeci Paiuta, Demilson Kleiner e João Carlos Barbosa Sodelli. Indicação de número 6. Ela dispõe sobre perfuração de poço para o abastecimento de água no loteamento Portal das Samambaias. Autores: Luiz Fernando Carvalho, do DEM, João Carlos Barbosa Sodelli, do DEM, Demilson Kleiner, do DEM e Valdeci Paiuta, do PP. Indicação de número 7. Ela dispõe sobre iluminação no campo municipal de futebol. Os autores são Leandro Eduardo Santarco, vereador do PV, Edivaldo Argentino Mistro, vereador do PDT. Indicação de número 8. Ela dispõe sobre indicação ao chefe do Poder Executivo para celebrar convênio com o Ministério das Comunicações. O autor da indicação número 8 é o senhor Rodrigo Pendolini Ballerini, vereador do PMDB. Indicação número 11. Ela indica que o Poder Executivo viabilize manutenção geral nos sanitários, torneiras e demais itens necessários no ginásio de esporte denominado Rafael do Grégio, localizado no bairro Nova Esperança. O autor da indicação de número 9 é Adriano Aparecido Bezerra, vereador do PMDB. Indicação de número 10. Ela dispõe sobre que o Poder do Executivo viabilize a aquisição de um novo aparelho de raio-x para a UBS do nosso município. O vereador autor da indicação número 10 é Adriano Aparecido Bezerra, do PMDB. E, por fim, indicação de número 11. Indica ao Poder Executivo que interceda junto à empresa Vivo, Sociedade Anônima, solicitando a instalação de torre transmissora de sinal via celular no bairro Ângelo Perim, CDH. O autor da indicação número 11 é Adriano Aparecido Bezerra, vereador do PMDB. E por fim tem aqui aquelas verbas da União, informando sobre as verbas advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Elas estão arquivadas nessa secretaria. Só, senhor presidente. Obrigado, Angelina. O que tínhamos para o expediente já foi lido. Faremos agora um breve intervalo de 5 minutos e, na sequência, voltaremos para a ordem do dia.